Olá, bom dia para você. Tomar cuidados com o que a gente come é importante, especialmente agora, durante o verão, quando os alimentos estragam com mais facilidade. Comidas feitas na rua ou alimentos mal conservados podem trazer graves consequências para o organismo. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre gastroenterite. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br e participe enviando suas perguntas pelo twitter.com/patendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui o doutor Joaquim Prado de Moraes Filho, gastroenterologista e professor da Faculdade de Medicina da USP. Professor, bom dia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer, meu. Olha, no começo do mês de dezembro, 300 passageiros de um cruzeiro de luxo no Mar Báltico foram afetados pela gastroenterite. E no fim do ano, mais de 400 passageiros e tripulantes de 2 navios de luxo que navegavam no Mar do Caribe também foram afetados por diarreias e vômitos. Eles foram vítimas de uma infecção pelo nanovírus, um dos responsáveis pela gastroenterite. Um conjunto de sintomas que provoca extremo desconforto, dores abdominais, náuseas, vômito, diarreia, cólicas, fadiga, dor de cabeça, dores musculares e febre. Esses são os sintomas da gastroenterite, que é uma infecção do estômago e do intestino, em muitos casos conhecida como intoxicação alimentar. A doença pode ser causada por vírus ou por bactérias, que são os casos mais graves, cujo contágio acontece através da água, alimentos contaminados ou contato com fluidos corporais de pessoas infectadas. Bactérias como Escherichia coli, Salmonella e outras, quando ingeridas, produzem toxinas que atacam as paredes do estômago e do intestino, fazendo a pessoa perder líquidos. A desidratação resultante pode levar à morte. Os sintomas geralmente duram 3 dias. A base do tratamento é a hidratação com líquidos e soro. Doutor Joaquim, quais são os cuidados que a gente precisa ter para evitar essa contaminação? Higiene. Lavar a mão para o preparo dos alimentos. Você deu o exemplo dos navios aí. Provavelmente o cozinheiro tinha gastroenterite e não lavou convenientemente a mão. Então, com isso, ele transmitiu para todo mundo. Lavar os alimentos, porque agora no verão a temperatura elevada propicia o desenvolvimento de bactérias e de vírus. Então, a primeira conduta é a higiene. E aqui nós conversamos tudo, viu, doutor? Eu vi que quando a gente assistia a reportagem, você fez um comentário. É alguma correção que você gostaria de fazer? Não, ao contrário. Eu achei que a introdução foi muito bem feita e ia perguntar quem fez. Entendi. Ah, tá, porque quem que fez isso, não deu tempo da gente conversar. Não. Bom, esse é um problema que afeta o aparelho digestivo, né? Mas é importante a gente dizer também que o aparelho digestivo, ele retém toda a questão emocional nossa, não é isso, doutor? Na verdade, nós temos 2 tipos de enfermidades no aparelho digestivo. Uma é quando existe lesão. Então, na gastroenterite, na gastrite, na úlcera, certas formas de diarreia mais grave, existe uma lesão. Se você fizer um exame, você vai achar lesão. Tem outro tipo de enfermidade que chamam-se doenças funcionais, onde a função é que não está boa, mas não existe lesão. E as doenças funcionais representam, grosso modo, 50% das enfermidades do aparelho digestivo. E elas estão relacionadas com isso que você falou, com a emoção, com tensão, com ansiedade, com depressão. E, portanto, se a gente ficar atacando só o outro lado e não ver esse lado, a gente só ataca a causa, ou melhor dizendo, só ataca o efeito, mas não ataca a causa. A gastrite é um exemplo disso? Pode ser um exemplo disso, sim. Uma tensão muito grande. Se a gente fizesse uma endoscopia numa hora de grande estresse, o estômago fica vermelho, o que a gente chama hiperemiado, quer dizer, ele fica vermelho, congesto,
fica tenso, secreta mais ácido e o indivíduo eventualmente pode ter sensação de dor ou sensação de desconforto. E isso não é incomum, um indivíduo que perdeu o emprego e no dia seguinte começa a ter dor de estômago e aí para fora. É o tipo de problema de saúde que a pessoa vai ter a vida inteira, doutor? Ou é possível ser curada? Bom, essa pergunta, ele está sujeito a ter a vida inteira, mas algumas pessoas são mais sujeitas do que outras, porque algumas pessoas são mais sensíveis, colocam mais no corpo as coisas que eventualmente poderiam sair por outra via. Então, essas pessoas são mais suscetíveis. Agora, eventualmente também isso é corrigido, porque o indivíduo vai aprendendo, vai se condicionando, vai fazendo uma série de exercícios psíquicos e outros exercícios que não psíquicos, mas que ajudam bastante no esquema da medicina alternativa, como acupuntura, como reflexão, como atividade física, como yoga, etc, etc, etc. Muito bem, olha, aqui ainda falando sobre a gastroenterite, né, que é o tema que abriu o programa, a Luciana Gomes, ela pergunta se ela pode ingerir iogurte estando com esse problema. Não deve. Não? Não, porque na hora em que dá a diarreia, quem digere o leite é uma enzima que fica bem na superfície do intestino. Essa enzima se chama lactase. Na hora que dá a diarreia com força, arranca essa enzima fora. Então, o indivíduo com gastroenterite muitas vezes fica intolerante ao leite e aos derivados. E por isso, quando ele está com gastroenterite, a gente recomenda que tire o leite e os derivados, porque o leite e os derivados dependem dessa enzima que foi arrancada pela diarreia. E o que é recomendável que ele ingira, então? Ele coma e beba? Na fase bem aguda, o recomendável é poupar qualquer tipo de resíduo alimentar. Então, ele toma chá com torradas, ele toma, depois que melhorar um pouquinho, pirê de batata, um macarrãozinho, cabelo de anjo feito na manteiga, grelhado, sem gordura. Isso, bem devagarinho, a alimentação vai sendo reintroduzida. O Márcio é do Rio de Janeiro. Ele pergunta, os remédios podem provocar problemas estomacais, né? Intestinais podem, né? Total. O remédio, não existe nenhum remédio que não tenha contraindicação. Ou até melhor, que não tenha um efeito colateral, um evento adverso. Mesmo mais simples. Talvez os menos, nesse aspecto de evento adverso, os menos nocivos são os fitoterápicos, aqueles derivados de planta. Mas mesmo esses também podem dar. Então, é óbvio que o indivíduo toma um anti-inflamatório porque está com dor de ombro e o anti-inflamatório agride o estômago e ele começa a sentir dor do estômago para completar a dor do ombro, né? Então, é importante saber qual é o medicamento ideal nesses casos, não é, doutor? Claro que é, e por isso a automedicação é pecado. Sem dúvida. Olha, foi citado aqui o medicamento fitoterápico. A Lucila do Guarujá, desculpe, um segundo. A Lucila do Guarujá, ela pergunta exatamente sobre isso. Os medicamentos fitoterápicos, como o boldo e a camomila, aliviam os sintomas? Olha, os sintomas da gastroenterite, eles não acredito que aliviem, não. Mas os fitoterápicos, de maneira geral, têm uma indicação precípua e bem indicada. Tanto assim que em alguns países, como na Alemanha, por exemplo, fitoterápico corresponde a 2/3 das medicações, porque o fitoterápico é mais natural, etc, etc. No caso da camomila e do boldo, podem ou não, ninguém demonstrou que faça efeito do ponto de vista estritamente científico, mas eventualmente podem fazer efeito. Pode fazer bem numa questão de uma gastrite, por exemplo, aliviar os sintomas, né? Não no caso da gastroenterite, é isso? Exatamente isso. Bom, o verão é especialmente preocupante no caso da alimentação das crianças,
para evitar a gastroenterite. Nós vamos então conferir uma informação para checar se é verdade ou apenas um mito. O melhor tratamento para uma gastroenterite do bebê é o leite materno. Isso é verdade ou é um mito, doutor? O leite materno, ele é bom mesmo para resolver? O leite materno é bom, mas a gente precisa lembrar que na diarreia a enzima do leite vai embora. E, portanto, se o leite é materno ou é bovino, ele vai acelerar, ele pode acelerar a diarreia. E, portanto, eu diria que é um mito. Muito bem. Olha, a Marina de Campinas pergunta justamente sobre isso. Quais os riscos da gastroenterite em bebês? O risco de gastroenterite em bebê é quase igual ao risco da gastroenterite nos idosos. Quer dizer, o bebê, muito rapidamente, ele muda o estado clínico dele. Então, o bebê pode se desidratar com facilidade, como o idoso pode se desidratar com facilidade. Então, exige mais cuidado. Só isso, porque o quadro, o bicho, enfim, o germe, o quadro é parecido. E o que fazer numa situação dessa, doutor? Com o tratamento imediato para uma criancinha assim? Bom, eu não sou pediatra, mas a suspensão da alimentação e a hidratação. A hidratação, existem substâncias farmacêuticas que se você prepara com água, que é para hidratar. E um hidratante natural é a água de coco. Água de coco. Água de coco. A Márcia de São Paulo, ela quer saber, quem tem gastrite tem mais chances de ter a gastroenterite? Não. Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Gastroenterite é um fenômeno infeccioso, que é, como aliás foi dito, muito bem dito, ou é bactéria ou é vírus. Isso é gastroenterite. É uma resposta do organismo para expulsar esse bicho estranho. Então o indivíduo tem diarreia, tem náusea, tem vômito, tem mal-estar, etc. Gastrite é outra coisa. Gastrite é a inflamação do estômago, que pode ser causada por uma série de fatores que a gente pode comentar e que, eventualmente, não tem relação nenhuma com gastroenterite. Entendi. O Murilo, ele quer saber, a gente comentou um pouquinho já, mas vamos entender melhor. Como é que se dá a transmissão desse vírus para outras pessoas? Olha, a transmissão é oral-oral. Quer dizer, através, por exemplo, o indivíduo está contaminado, põe a mão na boca, não lava direito a mão, pegou no alimento, contaminou. Pode ser fecal ou oral. Ele não faz a higiene satisfatória dele fecal e não lava a mão e fica, portanto, na mão, a bactéria ou o vírus fica na mão. Fundamentalmente, a pergunta... A resposta da pergunta se prende assim, o que fazer? E é sempre higiene, é lavar a mão. Lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão. E não é só para gastroenterite, lavar a mão também para outras enfermidades, de pulmão, etc. O Pedro de Jundiaí reforça, depois de curada essa doença, ela pode voltar? Depois de curada, curada, acabou. Agora é claro que ele vai lá e come bacalhau estragado, volta de novo, mas não tem nada a ver com a primeira. Porque se você eliminou a bactéria, a primeira, ou o vírus, e se curou, então você não tem mais. Agora, isso não implica que 3 dias depois você coma um sanduíche ou uma linguiça ou alguma coisa que esteja contaminada e volta o quadro outra vez. Entendi. Olha, o Jonas, ele quer saber o seguinte, quais os sintomas e o tratamento da gastrite nervosa? Bom, esse termo gastrite nervosa é um termo geral, é um termo que as pessoas usam. Do ponto de vista estritamente técnico, médico, o termo gastrite nervosa é um termo inadequado, porque não precisa ser necessariamente gastrite. Você pode dizer dor de estômago de origem nervosa, porque o sujeito não precisa ter gastrite para ter dor de estômago. O estômago pode bombar com muita tensão, por exemplo, ansiedade, ele pode se contrair, você não tem gastrite, e, no entanto, você tem dor de estômago.
já é diferente de quando é gastrite medicamentosa, porque o indivíduo toma uma aspirina e daí a parede do estômago, a mucosa do estômago fica irritada e ele tem dor. Mas gastrite, vamos usar aspas, gastrite nervosa tem relação com tensão e, portanto, o tratamento não adianta ser só da gastrite. Tem que buscar a ansiedade, a tensão, o gerador lá atrás. E uma gastrite mal curada, ela pode se transformar numa úlcera, doutor? Olha, dependendo da gastrite, pode, porque a grande maioria das úlceras, mais de 90%, são produzidas por uma bactéria chamada Helicobacter pylori. Portanto, se o sujeito tem uma gastrite porque tomou uma aspirina, ele tira a aspirina depois de 3 dias, porque a parede do estômago, a célula do estômago, ela se troca, é feito pele de cobra, ela se troca de cada 3 dias. 2, 3, 4 dias está trocando. E, portanto, o sujeito teve uma gastrite irritativa, 3, 4 dias depois ele não tem mais nada. Já é diferente quando ele tem a bactéria, porque quando ele tem a bactéria fica ali permanentemente e essa sim é geradora de úlcera gástrica e úlcera péptica. Entendi. Olha, vamos conferir então mais uma dúvida sobre os problemas estomacais, agora com uma pergunta que vem das ruas de São Paulo. O consumo de álcool pode causar gastrite? O consumo de álcool, doutor, pode causar gastrite? Pode, claro que pode. O consumo de um cálice de vinho não dá gastrite, mas o consumo de meia garrafa de pinga pode dar gastrite, porque é álcool. E você imagine uma mucosa sensível como do estômago recebendo álcool. Claro que pode provocar gastrite. Essa gastrite, no dia seguinte, se chama ressaca, que é precisamente essa irritação gástrica por excesso de álcool. A nicotina também faz isso, não é, doutor? A nicotina também faz isso. A nicotina, na verdade, mais do que a nicotina, é o alcatrão do papel do cigarro que se dissolve na saliva. Porque o sujeito, quando está fumando, não fica cuspindo o tempo todo. Então, ele engole. E ele engole alcatrão e esse alcatrão fica besuntando e lavando o estômago dele. Então, o cigarro também é um gerador importante. Muito bem, o Pronto Atendimento faz um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje o nosso tema, problemas estomacais. Mande suas perguntas. Continue aí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é a gastroenterite, problemas estomacais. E quem está tirando as suas dúvidas é o Dr. Joaquim Prado de Moraes Filho, médico, gastroenterologista e professor da Faculdade de Medicina da USP. Professor, tem uma pergunta aqui da Maiara. Ela diz o seguinte: o que é o leite de magnésia? O consumo dele pode aliviar a gastrite e a queimação no estômago? Leite de magnésia é um produto comercial que tem até um nome comercial. E, na verdade, são antiácidos que aliviam mesmo sintomas agudos. Só que o uso crônico não procede, porque se você tem um sintoma que se perpetua, não é tomar o remédio permanentemente, mas descobrir por que o sintoma está se perpetuando. E daí tratar de uma forma mais conveniente, porque antiácido hoje é considerado quase como uma medicação de resgate, quer dizer, o sujeito toma, mas não é um tratamento propriamente dito. Entendi. Olha, o professor Assis mandou uma pergunta, ele diz o seguinte: a minha filha tem sempre dor de estômago. Ela fez a endoscopia e apareceu uma leve gastrite. Tomou pantoprazol, a dor foi embora, mas voltou de novo. O que pode ser? Bom, teria que ver, em primeiro lugar, a natureza dessa gastrite, porque a palavra gastrite ela cabe uma porção de classificações dentro da gastrite, sabe? Pode ser gastrite aguda, eritematosa, atrófica, etc, etc, etc. Então, quando a gente fala gastrite, a gente só fala o prenome, mas não fala o sobrenome. Agora, no caso dessa moça, por exemplo, se voltou, é porque não foi bem tratado ou, por alguma razão, essa gastrite teria que se descobrir a causa dela, por que voltou novamente. Não sei se eu fui claro. Acho que sim, me pareceu. Então, tá bom. Vamos às ruas de São Paulo para tirar mais uma dúvida. Vamos ver.
Sensação de queimação no esôfago e tosse pode ser sinal de refluxo? A gente tava, Pode, sim, senhora. a gente estava conversando agora mesmo, no intervalo, sobre isso, né? Refluxo não tem nada a ver com gastrite, hein? Não tem nada a ver com a bactéria Helicobacter. Refluxo é uma coisa, é um problema de uma válvula que a gente tem aqui. E o refluxo pode dar queimação no esôfago, pode dar tosse, pode dar pigarro, pode dar rouquidão, pode favorecer crises de asma brônquica. Pode ser multifatorial a queixa do refluxo. E é independente do problema da gastrite? Quer dizer, você pode ter a gastrite e não ter o refluxo e vice-versa? Absolutamente independente. O refluxo é uma válvula, essa válvula não funciona. Só para você ter uma ideia, 20% da população brasileira, mais ou menos, tem refluxo. Então, tem tosse, tem queimação, tem azia, e fica tomando antiácido achando que é gastrite, quando, na verdade, é outra história. Entendi. Olha, tem uma pergunta aqui da Mariana. Ela diz, eu já tenho gastrite há 11 anos. Eu tomo remédio diariamente. Será que eu nunca vou conseguir me curar? Boa pergunta. Depende da gastrite, Mariana, porque se a sua gastrite é por bactéria, o Helicobacter, você não vai se curar nunca enquanto não tirar o Helicobacter. Por outro lado, se é gastrite, entre aspas, mas tem a ver mais com tensão, com ansiedade, com estresse, com depressão, então o caminho é outro, você pode se curar, mas a gastrite está sendo só o espelho da sua alma, então tem que ver o que está acontecendo do lado de lá. A Paula diz o seguinte, olha, eu sinto uma queimação que resulta até em dores e pontadas no braço. Eu já fiz eletro e o teste ergométrico, achando que era infarto e não deu em nada. Eu fiz endoscopia e resultou na existência do H. pylori. Qual que é o tratamento adequado, doutor? O tratamento do H. pylori, o médico vai prescrever, são 2 antibióticos e um antissecretor, quer dizer, um remédio do tipo omeprazol, são vários, Panto, Rabi, etc. E 2 antibióticos, claritromicina e amoxicilina. Só que isso tem que ser prescrito por um médico, né? Não é que você chega na farmácia e fala, me dá, porque o diagnóstico tem que ser muito bem estabelecido, porque é um diagnóstico, um tratamento forte, você usa 2 antibióticos, usa um antissecretor, é um tratamento de duração em geral de 1 semana. Entendi. O Maurício diz o seguinte, eu tenho muitas aftas na boca. Isso pode ser consequência de algum tipo de gastrite? Isso pode ser consequência de algum tipo de hipersecreção gástrica, sim. Mas as aftas precisam ser bem investigadas, porque algumas vezes a afta é sinal de baixa da imunidade. Então, bactérias que estão presentes aqui normalmente na boca, de repente pulula e faz virar uma afta. Mas pode, eventualmente, estar relacionado com hipersecreção de ácido pelo estômago também. A endoscopia é o exame adequado para descobrir isso, doutor? A endoscopia é o exame adequado. Só que a endoscopia, precisa ser dito o seguinte, se faz endoscopia em todo lugar. No Mercadão, se você for lá, tem um cara fazendo endoscopia lá. O que quer dizer? Tem toda a qualidade possível de endoscopia, desde a endoscopia muito bem feita até a endoscopia razoavelmente mal feita. Então, a endoscopia é o exame, mas a endoscopia precisa ser bem feita. Senão, ela, em vez de contribuir, ela confunde. Mas, então, de que forma, então, a gente compreende isso? Escolher fazer num lugar melhor conceituado? Melhor conceituado, com melhor recomendação, com endoscopistas mais experientes, entende? Porque realmente é um método de imagem, é um método onde você vê. E quanto mais experiência você tiver, melhor você vê, melhor você discrimina o que você está vendo. Às vezes o endoscopista vê e não sabe muito bem definir o que ele está vendo. Então ele põe qualquer coisa. Obviamente, boa parte dos endoscopistas são bem treinados, isso eu estou falando da exceção, mas a gente tem que ser muito criterioso na escolha da endoscopia. Entendi. Olha, o Renato, ele diz o seguinte, eu tenho uma gastrite leve, quando eu fico muito nervoso, ela dói muito.
Que tratamento pode ser feito, né, até para resolver essa questão emocional e melhorar a minha gastrite? Pergunta muito complexa, porque o tratamento emocional não é um tratamento que você toma uma pílula de manhã e passou a emoção. Isso tudo precisa ser trabalhado. Por que está acontecendo, de que forma que está acontecendo, em que condições em que isso ocorre, que tipo de tratamento. O tratamento varia, eu costumo usar a palavra psicotecnologia, que vai desde psicoterapia, passando por meditação transcendental, atividade física. Tem uma porção de coisas que a gente pode alcançar no sentido de tentar tirar essa pressão, esse estresse emocional. Olha, o Flávio Guedes, ele escreve: eu gostaria de saber se o mau hálito pode ser consequência de problemas no estômago e como pode ser resolvido esse problema. Olha, 90% do mau hálito é da boca, então é do dentista. Seja doença periodontal, seja inflamações da própria mucosa bucal, 90%, às vezes até mais. Agora, tem uma pequena porcentagem que realmente vem pode ser de hérnia hiatal, do esôfago, pode ser do estômago. Tá. Tem uma pergunta aqui. Eu tenho gastrite, é a Juliana quem escreve. Eu tenho gastrite já há alguns anos, eu tomo omeprazol diariamente e sinto que quando eu não tomo, o problema volta. Isso significa que eu vou ficar dependente desse remédio a minha vida inteira? Essa pergunta até já teve uma outra anterior parecida. Primeiro, nós temos que saber por que você tem a gastrite. Porque se a gastrite for pela bactéria Helicobacter, tem que tratar. Enquanto não tratar a bactéria, a gastrite fica aí. Por outro lado, pode não ser a bactéria, mas pode ser que você tenha um estômago muito sensível. Então, as pessoas não são iguais, as sensibilidades humanas são diferentes, não é? Então, eventualmente, uma pessoa mais sensível coloca mais as coisas em termos de manifestação clínica, de dor muscular, dor no estômago, gastrite, etc. A Ana Lúcia escreve o seguinte: eu tenho refluxo, quando eu me deito eu começo a tossir e sinto dificuldade em engolir os alimentos. O que eu posso fazer para acabar com o refluxo e qual a consequência desse problema? Bom, primeiro vamos estabelecer, parece refluxo mesmo, mas teria que ser estabelecido um diagnóstico definitivo de refluxo, porque parece, às vezes tem rabo de leão, focinho de leão, pelo de leão, mas não é leão. Então, primeiro é fazer o diagnóstico. Imaginando que seja refluxo, o tratamento são medicamentos antissecretores, cujo nome pomposo são os inibidores da bomba de prótons, que é o omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, etc. Dieta se valoriza menos, mas de qualquer forma evitar alimentos gordurosos, evitar hortelã e eventualmente até quando a manifestação é noturna, elevar um pouco a cabeceira da cama. Não é aumentar travesseiro, porque daí você flexiona a coluna e não resolve nada. É aumentar a cabeceira da cama, uns 12, 15 centímetros. Então, por ação da gravidade, o refluxo desce e tende a melhorar. Mas tudo isso é receita, tem que ser visto caso a caso. Com certeza, né? Uma avaliação adequada. Hoje o pronto atendimento recebeu o Dr. Joaquim Prado de Moraes Filho, médico gastroenterologista e professor da Faculdade de Medicina da USP. Professor Joaquim, muito obrigada por sua presença e espero recebê-lo em breve novamente aqui. Muito obrigado, Madelina, pela oportunidade. Bom dia. Bom dia. O pronto atendimento fica por aqui. Amanhã a gente volta às 8 em ponto para falar sobre Previdência Social. Claro, amanhã é quarta. Bom dia para você e até lá.